aí, gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no nosso bate-papo de todas as semanas. E hoje nós vamos falar de vidas passadas, dos votos, pactos e contratos que nós firmamos antes de reencarnar. Lógico que a gente não lembra desses votos hoje, mas que a gente às vezes firmou isso lá atrás, com certeza firmou. Então existem votos, existem pactos que a gente firma no objetivo, no propósito da gente evoluir espiritualmente. Só que infelizmente às vezes por a gente esquecer desses pactos a gente acaba descumprindo. Existem, por exemplo, os votos chamados votos de guerra. Nós vivemos civilizações, muitas civilizações, onde tivemos muitas e muitas guerras. Então, esses votos de guerra acabaram sendo bastante comuns, onde as pessoas hoje reencarnam como seres subservientes, como seres submissos, ou seja, os escravos. Numa guerra, por exemplo, existiam aqueles que dominavam e os dominados. Então, hoje em dia é muito comum você ver em relacionamentos, em casais, aquele que domina, que manipula e aquele que é o dominado, que é o manipulado. Isso aí às vezes já vem de pactos. A pessoa ser submissa, a pessoa ser servil, ser subserviente, às vezes é fruto desses pactos, dessas crenças limitantes que ficaram gravadas no subconsciente e que precisam ser quebradas para que isso deixe de ser um padrão na vida da pessoa, tá? Ou então, por esses pactos de guerra, são pessoas às vezes que são encrenqueiras, porque elas vivem uma guerra constante na vida delas. Ou elas são pessoas que aonde elas vão, elas causam algum conflito, elas desagregam as pessoas ou os locais onde elas se encontram, ou pelo contrário, parece que são aquelas pessoas eternamente perseguidas. Aonde elas vão, seja na família, no local de trabalho, aonde elas estão, parece que todo mundo persegue. Parece que ela atrai desafetos, ela atrai encrencas. É aquela pessoa, meu Deus, aonde eu vou parece que todo mundo implica comigo, está sempre contra mim. Então isso aí pode ser fruto desses votos de guerra, desses pactos de guerra. Outro voto que é bem comum são os votos de pobreza, ou seja, na Índia, por exemplo, era muito comum esses votos de pobreza, porque é como se as pessoas pobres elas tivessem muito mais mérito espiritual. Na Inquisição, por exemplo, se vendia a ideia de que se você doasse os seus bens para a igreja, você teria um pedacinho lá, um lotezinho lá em cima, né? Então, a gente não está aqui falando na questão da fé, propriamente dita, de se enganar a fé, mas isso ficou enraizado como votos de pobreza. Então, ficou marcado o seguinte, que rico é desonesto e que pobre é honesto, ou seja, são dos pobres o reino dos céus. E não é verdade isso, gente. Então hoje, uma pessoa que talvez, porventura, tenha firmado esses pactos de pobreza lá antes de reencarnar, hoje ela não consegue prosperar. Hoje nada que ela faz financeiramente funciona. Ou ela ganha muito dinheiro e perde todo esse dinheiro. Por quê? Porque ela não quer ser rica, porque se ela for rica, ela pode até conscientemente querer ser rica, mas ela entende que no subconsciente dela, dinheiro é sujo. E quem ganha dinheiro é desonesto, ou seja, quem ganha dinheiro não entra no reino dos céus. Então, esse voto de pobreza acaba atrapalhando a prosperidade, atraindo miséria, atraindo uma escassez na vida das pessoas. Um outro voto que é bastante comum é o voto de silêncio, ou seja, esse voto de silêncio era muito exigido nas religiões, né, na época onde tinham, por exemplo, freiras que faziam votos de ficarem em conventos sem falar nada, como um voto de silêncio. Isso em vários séculos e até hoje existem esses votos de silêncio. Ou então, serviçais de confiança dos grandes nobres, dos grandes faraós, enfim, é como se
eles, por saberem de coisas muito importantes dos seus chefes, dos seus líderes, eles tivessem que fazer um voto de silêncio para não contar para ninguém de tudo que eles presenciavam, testemunhavam e viviam. Então eles tinham que fazer votos de silêncio, porque eles eram serviçais de confiança. E hoje, essas pessoas que porventura tenham firmado esses votos de silêncio, hoje elas são pessoas tímidas, elas são pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de falar em público ou de expressar os seus sentimentos, de dizer o que sentem, dificuldades em falar, em colocar para fora. E aí, gente, nós temos vários tipos de votos e pactos. Votos de relacionamento, por exemplo, ou seja, uma pessoa que traiu muito em vidas passadas, ela faz um voto de voltar a ser uma pessoa mais fiel, um companheiro, uma companheira melhor. E aí, quando ela, às vezes, ela ainda reencontra essa pessoa na vida de agora, existem esses reencontros de alma, o que ela vem? Ela vem, olha, eu vou voltar para tentar ser uma pessoa melhor na vida desta pessoa que a gente vai se reencontrar. Só que às vezes uma das pessoas, um dos lados aí desse pacto, não cumpre a sua parte. E aí esse contrato é desfeito. É como se fosse um contrato jurídico, gente. Se um dos lados não cumpre a sua parte, você pode desfazer o contrato, não pode? Então, por exemplo, um companheiro meu de uma outra vida vamos dizer, que não foi um bom companheiro numa outra vida anterior, ele promete que vai ser melhor agora. Só que ele volta repetindo os mesmos erros, bebendo, fazendo coisas erradas, me tratando com violência. O que eu posso fazer? Eu posso desfazer esse contrato. Não é porque foi firmado o contrato que eu tenho que ficar com uma pessoa que vai me fazer sofrer para toda uma vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas de karmas, porque como eu atendo terapia de vidas passadas, eu escuto muito as pessoas falando: Ali, mas numa outra vida eu matei fulano de tal, que é meu marido de hoje, ou numa outra vida eu judiei dele, então é justo que ele me judie hoje, que ele me traia hoje, que ele me bata hoje, até para nós ficarmos quites. Pra gente ficar de igual para igual. Não, não e não. Gente, a questão do karma é uma lição de vida, um aprendizado. Mas lá em cima, ninguém quer que a gente sofra aqui embaixo em nome de cumprir um karma. Se a outra pessoa prometeu, fez um pacto, olha, eu vou voltar num relacionamento para ser uma pessoa melhor, e hoje ela volta e não está cumprindo o seu papel, você tem todo o direito de se libertar deste relacionamento e partir buscar a sua felicidade. Não existe uma prisão kármica que nos obriga a sofrer. Tá? Pactos e contratos foram feitos para a gente tentar evoluir, para tentar melhorar e não para ficar preso ao sofrimento, preso a amarras que não agregam mais em nossas vidas. Então, quando você faz uma terapia de vidas passadas, não é para você justificar o erro de uma outra pessoa ou as suas próprias falhas e fraquezas. É para você ver aonde você está errando e aonde você pode melhorar, para evitar de você ter que morrer ou desencarnar, né? Para falar, puxa vida, eu errei tudo de novo. Então, na terapia de vidas passadas, a gente vai falar, puxa, eu fiz um pacto de ser uma pessoa menos arrogante nessa vida de agora. E olha só, eu fui arrogante em várias vidas e continuo arrogante. Então, eu estou errando na minha evolução espiritual. O que eu tenho que fazer hoje? Usar o meu livre-arbítrio para ser uma pessoa melhor. Ou seja, cumprir o pacto, cumprir o acordo firmado que eu firmei lá atrás pelo meu livre-arbítrio para ser uma pessoa melhor. Então, pactos, votos de pobreza, votos de silêncio, votos de guerras, votos de relacionamentos, tudo isso
a gente assina lá atrás, né, metaforicamente falando, para tentar sermos pessoas melhores, mas trazem consequências. Ou a pessoa que fez um voto de silêncio hoje é tímida, não fala, não se expressa bem, ou ela fez um voto de pobreza e hoje ela não consegue prosperar, ou ela fez um voto de guerra e hoje ela se sente perseguida, se sente aonde ela vai, parece que só atrai encrenca na vida dela. Mas tudo isso, o importante dizer que esses votos, esses pactos podem ser quebrados, eles podem ser reprogramados para a gente entender que estamos numa nova vida e que não precisamos errar novamente. Ou seja, a gente não precisa saber do que aconteceu para tentarmos ser pessoas melhores. Mas se a gente não está conseguindo fazer isso sem saber o que a gente firmou lá atrás, existem técnicas como a terapia de vidas passadas, por exemplo, que a gente pode saber o que a gente firmou e se está cumprindo ou não. E se para a gente é importante a gente cumprir, retomar o curso certo da nossa história. E se a gente está errando, também retomar o curso certo da nossa história, tá certo? Então, o objetivo das terapias, na verdade, é ajudar na nossa evolução, ajudar a gente voltar para os trilhos. Não é pra gente falar, nossa, como eu fui ruinzinha, como eu fui má. Porque, gente, vamos pensar juntos aqui. Nós tivemos 200, 300 vidas passadas. Você acredita mesmo que em nenhuma dessas vidas você foi ruim? Você acredita sinceramente que em todas as 300, 400 vidas que você já viveu, você sempre foi fofa, querida, uma pessoa boa? Não. A gente foi bom, a gente foi ruim, a gente aprontou, a gente foi vítima, a gente foi algoz, a gente fez de tudo. Mas o objetivo, o que importa mesmo, é hoje, o aqui e agora. O que você está fazendo com a sua vida aqui e agora? Você está sendo uma pessoa legal? Você está sendo uma pessoa boa? Você está sendo uma pessoa que está visando a sua evolução espiritual? Isso que importa. Não importa o que foi feito lá atrás. O que importa é o que você faz agora. Só que se você não está conseguindo sair desse círculo vicioso sem saber o que aconteceu lá atrás, existe essa ferramenta terapêutica, que é a terapia de vidas passadas, que vai ajudar você a enxergar o seu erro, a enxergar a sua falha e conseguir retomar o rumo certo da sua vida. Tá certo? Mas se você consegue fazer isso sem precisar saber, excelente, melhor ainda. Mas não se sinta culpado, bora buscar essa resposta lá atrás, mas como uma ferramenta terapêutica, não por curiosidade, mas simplesmente para saber se você está cumprindo algum voto, se você está falhando em algum voto ou cumprindo algum pacto feito em vidas passadas, tá bom? Então, todos esses votos, todos esses pactos, eles estão aí para serem cumpridos. E se você por acaso não está, é hora de você ver e voltar a refazer o seu pacto, refazer o seu contrato e tentar evoluir espiritualmente. E se uma pessoa que está ao seu lado não está cumprindo a sua parte, você tem todo o direito de se libertar e ser feliz. Tá certo? Então, essa é a dica de hoje. Votos, pactos e contratos de vidas passadas. Grande abraço para você e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.